A maioria das pessoas tem apenas uma conta bancária. Uma conta onde o dinheiro entra e de onde sai. O problema é que usar uma única conta para tudo, receber o salário, pagar despesas, poupar e investir, tende a sair caro em dinheiro, conveniência ou ambos. Depois de vários anos a experimentar soluções diferentes, a estrutura a que cheguei e que pessoalmente utilizo assenta em 3 tipos de contas, cada uma com o seu propósito. É precisamente essa estrutura o tema do vídeo de hoje. Que 3 contas são essas, para que servem, quais as opções que considero interessantes em Portugal e como é que em conjunto podem tornar a gestão do dinheiro mais prática, mais eficiente e potencialmente mais rentável. A banca é um setor como qualquer outro, que disponibiliza diferentes tipos de produtos e serviços para servir diferentes pessoas e resolver diferentes problemas. Dentro desses produtos, aquele que é transversal a quase toda a gente é a conta bancária. A questão é, sabe-se que à partida, 2 marcas de roupa que vendem t-shirts podem adequar-se a distintas vontades e necessidades. No entanto, presume-se que, por algum motivo, todas as contas bancárias vão dar ao mesmo, quando na realidade, ao se tentar fazer tudo na mesma conta, inevitavelmente se sacrifica alguma coisa. Num banco tradicional, a experiência de utilização e a agilidade costumam deixar a desejar. Num banco digital, não se consegue depositar um cheque, levantar numerário ou ter alguém à frente para resolver uma questão mais complexa. E em ambos, as opções para investir tendem a ser limitadas ou demasiado caras, o que ajuda a justificar uma terceira conta junto de uma corretora dedicada como a Trading 212, o patrocinador deste vídeo, que disponibiliza mais de 9.000 ações e ETFs sem comissões de transação e sobre a qual vou falar mais à frente em maior detalhe. Considerando que ao investir o capital está em risco e que deve sempre ser feita uma pesquisa própria antes de investir ou de se usar um serviço para o efeito. É por reconhecer estas limitações que uso uma estrutura de 3 contas. Uma num banco tradicional, como rede de segurança, uma numa corretora, para investimentos, e uma num banco digital, para o uso diário. 3 propósitos, 3 contas, cada uma a fazer aquilo que faz melhor. Isto, claro, na minha opinião. Nada do que diga deve ser interpretado como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. Com esta organização, sinto que torna a minha experiência bancária mais segura, mais prática e útil, idealmente de forma gratuita. Segura porque se amanhã uma instituição tiver um problema, as outras continuam a funcionar, não dependo de uma única e mantenho sempre uma opção presencial onde me posso deslocar. Prática porque para a gestão do dia-a-dia tenho uma app moderna onde posso analisar os meus movimentos com detalhe. E útil porque consigo investir sem pagar comissões absurdas, poupar com rentabilidade e beneficiar do melhor dos 3 mundos. Para que isto não fique apenas na teoria, vale a pena desmontar o sistema na prática. O que é que procuro em cada uma destas contas e quais são, para mim, as opções mais interessantes em Portugal? Começando pela base, a rede de segurança. A conta que tenho num banco tradicional é onde o dinheiro entra e de onde depois parte para as restantes. Mantenho-a por 2 principais motivos. Primeiro, porque é onde posso usufruir dos serviços mais tradicionais que não vou encontrar no outro lado. Caso queira depositar numerário ou um cheque, aceder a atendimento presencial, contratar um crédito de habitação ou outro produto que ainda dependa de um balcão, tem essa opção. E segundo, porque a existência física de uma instituição financeira e o histórico que tendencialmente tem em Portugal me transmite segurança. Ainda que isto nem sempre queira dizer alguma coisa. Quem se lembra do BES em 2014 sabe disso. Agora, como esta conta não vai ser a de uso principal, o objetivo é que proporcione o mínimo essencial e tenha o custo mais baixo possível. A boa notícia é que em Portugal há várias formas de conseguir uma conta num banco tradicional sem pagar nada ou quase nada. A primeira é através das contas jovem. Quem tenha uma idade dentro dos limites estabelecidos pelos bancos, normalmente até aos 25 a 30, encontra imensas contas isentas de comissão de manutenção. Para quem já não se enquadra nas contas jovem ou simplesmente quer explorar outra via, há a opção de domiciliar o ordenado. Isto é basicamente pedir à entidade patronal que faça o pagamento do salário com um código de transferência de salário para um determinado IBAN. Ao fazê-lo, muitos bancos não só eliminam a comissão de manutenção, como ainda oferecem bónus de boas-vindas ou condições especiais de remuneração. É importante frisar que domiciliar o ordenado num banco não significa que tenha de ser esse o banco de uso diário. Pode-se perfeitamente domiciliar o salário na conta tradicional para cumprir o requisito e obter as vantagens e depois distribuir o jogo. Há ainda contas que são simplesmente gratuitas para o básico, sem precisar de domiciliar nada nem de estar abaixo de determinada idade. Por gratuito para o básico, refiro-me a dar para ter uma conta aberta, um cartão de débito e fazer transferências nacionais. O que for para além disso pode ter custos adicionais e convém estar-se sempre a par do pressário antes de avançar. O Active Bank é provavelmente a opção mais conhecida nesta categoria e o Banco Inter tem a conta online. Por último, se nenhuma das opções anteriores for viável ou se simplesmente se quiser a alternativa mais básica e que é garantida por lei, existem as contas de serviços mínimos bancários, que disponibilizam, como o conceito indica, o essencial: um cartão de débito, levantamentos em numerário e transferências. Gratuitamente ou com um custo máximo de cerca de 5€ ao ano. Todos os bancos a operar em Portugal são obrigados a disponibilizar esta opção, basta pedi-la. Se a primeira conta serve de base e rede de segurança, a segunda existe para uma função muito específica: investir. E é por isso que, para esta finalidade, tende a fazer sentido ter uma conta numa corretora. Por 2 motivos: custos e funcionalidades. Do lado dos custos, investir através de um banco tradicional em Portugal envolve tipicamente uma comissão de transação,
uma comissão de corretagem, imposto de selo sobre essas comissões e por vezes até uma comissão de custódia só por manter os títulos em carteira. Numa corretora moderna, estes custos tendem a ser nulos ou residuais. Do lado das funcionalidades, os bancos tradicionais normalmente têm um catálogo bastante limitado de produtos, plataformas pouco intuitivas e quase nenhuma ferramenta de análise ou automatização. Uma boa corretora resolve grande parte disso. O que caracteriza uma boa corretora e que deve guiar a escolha, a meu ver, porque não são todas iguais, são 8 critérios. Em primeiro lugar, a regulamentação e credibilidade, perceber quem supervisiona a entidade e se opera sobre um quadro regulatório sólido. Depois, a segurança dos fundos de quem investe, como é que o dinheiro e os ativos são protegidos, o que acontece se a corretora falir e se existe segregação de capital. A seguir, olho para a oferta de produtos, para as taxas e comissões, a qualidade da plataforma, eventuais benefícios distintivos, recursos de informação e educação, e, naturalmente, as características do apoio ao cliente. A Trading 212, que introduzi no início do vídeo, é a corretora que pessoalmente uso para uma parte significativa dos meus investimentos e reúne várias destas características. É uma empresa regulada pela SAISEC, no Chipre, e guarda o capital de quem investe segregado das suas contas, permite o investimento a partir de 1 euro em frações de ações, tem uma plataforma em português que é bastante intuitiva, tanto no telemóvel como no computador, e ainda paga juros sobre o capital que está na conta, mas que não está investido. Um dos aspectos que mais uso e valorizo é a possibilidade de criar planos de investimento automáticos através das PAIs, que permitem a escolha de um conjunto de ativos e a definição de um montante e uma cadência, e as ordens são executadas automaticamente sem que se tenha de fazer nada manualmente. Algo que, para quem quer investir a longo prazo com consistência, é extraordinariamente útil e que retira a componente emocional da equação. A todas estas funcionalidades aplicam-se os termos e comissões disponíveis no website da Trading 212. Se quiserem explorar a plataforma, podem criar conta de forma totalmente gratuita através do primeiro link na descrição e por essa via ainda recebem a fração de uma ação com valor até 100 euros. Relembro que devem sempre fazer uma pesquisa própria antes de investir num qualquer ativo ou utilizar um serviço para esse efeito. Dito isto, o sistema só fica verdadeiramente completo quando, para lá da rede de segurança e da componente de investimento, existe também uma conta pensada especificamente para a utilização cotidiana. Falta resolver o agora, a gestão do dia-a-dia. É aqui que entra a conta digital, que na minha opinião deve funcionar como um painel de controle. Rápida, intuitiva e sempre à mão. E a realidade é que nesta função as contas digitais costumam ser muito superiores às tradicionais por causa das aplicações mais simples, da consulta de movimentos mais clara, da gestão do dinheiro mais imediata e, sobretudo, das ferramentas de análise de despesas que na maioria dos bancos tradicionais simplesmente não existem ou são extremamente rudimentares. Coisas como saber automaticamente quanto se gastou em restauração no mês passado, receber uma notificação no segundo em que um pagamento é processado, congelar um cartão em 2 toques se suspeitar de alguma coisa, são coisas que depois de se experimentarem não se quer voltar atrás. Agora, na escolha de um banco digital, aquilo que a meu ver faz sentido analisar é essencialmente os custos associados, a qualidade e utilidade da aplicação, nomeadamente se tem ferramentas de gestão de despesas, categorização de movimentos e orçamentos, a segurança e a regulamentação por trás da entidade, a capacidade de pagamentos por entidade e referência e a possibilidade de utilização do MBWay. Estes 2 últimos pontos automaticamente excluem várias opções estrangeiras que, apesar de populares, não funcionam por completo em Portugal. Convém também não esquecer aquilo que, regra geral, continua a não se conseguir fazer com uma conta digital, nacional ou não: depositar numerário e cheques, ter atendimento presencial e aceder a crédito ou habitação. Pelo menos ainda. É em parte por isto que esta conta não substitui a tradicional, complementa-a. 2 opções a considerar aqui são o Mowi e o Revolut. Nenhuma necessariamente melhor do que a outra em absoluto, porque depende do que cada pessoa valoriza. Se a prioridade for simplicidade, baixos custos e o conforto de uma entidade 100% nacional, o Mowi pode fazer mais sentido. Se pelo contrário houver preferência por um leque mais amplo de usos, o Revolut tem aí vantagem. Ambas cumprem o propósito de ser a conta do dia-a-dia. Também aqui poderia ser considerado o ActiveBank, por beneficiar das vantagens da banca digital, embora nesse caso eu não deixasse de o combinar com outro banco tradicional pela questão da redundância. Se há coisa que esta estrutura me permitiu, foi ter uma noção clara de para onde vai cada euro. E essa noção é precisamente o que partilho neste vídeo a aparecer agora no ecrã, onde mostro com total transparência quanto gastei e investi no último ano. O vosso clique no gosto é muito apreciado, desejo-vos tudo bom, um abraço e vemo-nos no próximo.